Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, né? Pra gente ser um pouco mais específica. Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês e falando um pouquinho sobre o procedimento de lip lift. Gente, procedimento de lip lift é aquele procedimento que é uma pequena cirurgia que a gente faz aqui na base do nariz, retirando um pedacinho do lábio superior, né? O que seria o lábio superior? O lábio superior é a região que vai desse bordo aqui até a inserção do nariz. Então a gente sabe que a medida ideal para essa região, vou botar aqui, gente, dessa região até aqui seria mais ou menos 1,8 a 2. Olha o meu, 2 centímetros, ponto 2. Eu tenho essa região aumentada. Eu teria indicação de fazer essa cirurgia e eu pretendo fazer. Vou esperar só passar mais um pouquinho, o meu envelhecimento aumentar e tirar mais ou menos. A gente sempre tira um pouquinho a mais, porque essa cirurgia depois ela tende a ceder. Um tantinho assim, ó, gente. Dessa região. E aí o que acontece? Essa região fica mais encurtada. O lábio superior, ele everte um pouco. Eu tenho que tomar cuidado porque eu já tenho o lábio bem grosso, mas quando a gente tem essa região um pouco mais encurtada, a gente tem uma sensação de rejuvenescimento. De fato, tem uma região mais rejuvenescida. No meu caso, eu nem sei, porque eu tenho essa questão de já ter os lábios muito grossos, né? Mas esse é o objetivo. Quando a pessoa tem um lábio muito fino, aquela pessoa que já tá, ou ela é jovem e tem aquele lábio que é viradinho, ou ela envelheceu, ela perdeu o volume labial e resta aqui. Quando a gente faz esse procedimento, o lábio vira. E aí ela não precisa nem estar fazendo preenchedor. Então eu vou responder aqui algumas perguntas, tá? A Leila pergunta o seguinte: olá, doutora, parabéns pelo vídeo. Tem indicação para esse procedimento, mas tenho muito medo da cicatriz ficar aparente, mudar o sorriso, travar os movimentos do lábio ou empinar o nariz, alargando as narinas. Vi alguns relatos dessas complicações no pós. Na sua experiência, isso é comum de acontecer? Caso esses efeitos ocorram, tem como consertar? Gente, para qualquer procedimento cirúrgico, né, que tem um resultado definitivo, que é o caso desse, que você não tem como recolocar essa pele que você tira, a indicação tem que ser feita muito corretamente, a cirurgia tem que ser feita corretamente. Então, muitas vezes um diagnóstico errado, né, se você tirar um pedaço maior do que você deveria tirar, se você não fizer esses cálculos muito corretamente, você pode ter sim alguns efeitos adversos, essa sensação de repuxar. O que eu vejo muito essa sensação de repuxar é quando o profissional ele não solta essa musculatura antes de suturar, antes de fazer a costura, e aí a pele não fica móvel, né? Então, para mim, essa questão de repuxado, a princípio, seria uma falha na execução da técnica. Quando a técnica é bem realizada, mesmo que você tire uma porção grande de pele, o paciente não fica com essa sensação de repuxado, tá? A cicatriz, ela fica escondida aqui na asa, na base da inserção do nariz, né? Então, ela fica muito escondidinha. Ela fica bem parecida com a cirurgia de nariz que a gente fazia de alectomia, ou mesmo a cirurgia de rinoplastia, que fica nessa dobrinha. Então, praticamente o paciente não vê. Então, você faz o procedimento, você fica com aqueles pontinhos 10 dias mais ou menos. Quando você tira, essa cicatriz vai ficar avermelhada. Como qualquer cicatriz, deve se manter avermelhada por cerca de 2 a 3 meses, né? Depois ela vai clareando e depois, por fim, vai ficar só aquele fiozinho assim branco, né? Mais esbranquiçado, que vai ficar completamente escondido pela inserção da narina. Logicamente que pessoas que têm muita tendência a queloide têm que ser considerado isso. Talvez não haja indicação se a pessoa tem a tendência exacerbada a fazer queloide, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, essa cirurgia ela não empina o nariz. Ela muda o sorriso, sim, porque ela vai fazer uma exposição maior dos dentes superiores. Então, uma pessoa que tem essa distância aumentada, mas tem muita exposição dos dentes superiores, ela não vai ter indicação, porque quando ela sorrir, vai ficar mostrando, né, até a parte da gengiva. Esse não é o objetivo. Então, tudo é uma questão de indicar corretamente a técnica, executar corretamente a técnica, né? Mas, como todos os procedimentos definitivos, eles têm que ser, assim, bem pensados e bem executados, para que não tenha esse tipo de problema. Deixa eu ver, ela teve algumas respostas aqui, ver se alguém falou alguma coisa sobre isso. Não vi. Aqui não teve nenhuma resposta falando. Então, vamos lá.
Amei a sinceridade, parabéns pelo profissionalismo, muito obrigada. Essa foi a Itaciara. Cristiane de Vicentes pergunta: doutora, excelente explicação, qual é o valor dessa cirurgia? Então, o valor dessa cirurgia ele vai variar de acordo com o profissional que vai realizar e com a estrutura que vai envolver. Normalmente nós, cirurgiões dentistas, fazemos essa cirurgia em consultório, então a gente consegue ter um valor um pouco menor. O cirurgião plástico gosta de fazer essa cirurgia normalmente em hospital, e aí inclui anestesista, internação hospitalar, e aí com isso o valor acaba ficando um valor muito maior. Dentro da odontologia, assim, você vai encontrar valores muito diversos, né? Eu mesmo, quando comecei a praticar a cirurgia, eu fiz valores mais baratos, porque eu estava praticando, e conforme você vai ganhando uma expertise, você vai fazendo mais a cirurgia, você vai fazendo melhor, e aí você vai tendo um valor maior. Natural que seja assim, né? Então você vai encontrar essa cirurgia, acredito que na faixa nos valores mínimos de R$3.000 e um valor máximo, sei lá, de 10 mil, quando for feita por dentista, né? Por médico, acredito que acabe ficando mais caro por conta de toda a estrutura que vai envolver. Mas você vê que é uma faixa muito ampla, né? Então, tudo vai depender de onde você vai fazer, né? Se for fazer um paciente de curso, um aluno vai estar ali praticando, você vai conseguir, de repente, um valor bem mais em conta, mas você também tem um risco um pouco maior. Então, os valores, eles realmente variam bastante, tá? Eu não posso falar o meu valor. Se vocês tiverem vontade de saber o meu valor, vocês mandam mensagem pro WhatsApp e a gente dá uma média também, porque não existe um valor fixo, tá? Existe uma média de valores que eu pratico aqui e eu vou olhar para cada paciente, vou ver qual é o grau de dificuldade daquilo, né? Qual é o risco envolvido e vou determinar um valor por pessoa. Não existe uma tabela, porque assim, a gente está falando de autoimagem, a gente está falando de pessoas individuais, então eu não tenho como tabelar vocês, né? Porque cada pessoa tem uma necessidade, cada uma tem um grau de dificuldade, então não é feito tabelado, não. Daisy fala: show, vi uma paciente sua que ficou excelente resultado, obrigada. Amei a especificação, sou louca para fazer. Essa é quem? Essa não tem nome. Cada dia um novo amanhecer, mas não tem o nome. Já fiz preenchimento 2 vezes e não gostei. Pode me falar mais ou menos o preço para começar a me programar? Também quero fazer pálpebras. Bom, pálpebras eu não faço, essa cirurgia de blefaroplastia, faço sim o peeling, a blefaroplastia química ou o peeling de fenol atenuado, que a gente tem um resultado bem bom, mas muitas vezes ele não vai substituir a cirurgia, tá? Já falei sobre os valores, ela está perguntando. Daniela Trindade também pergunta, geralmente, qual o valor médio dessa cirurgia? Eu diria que o valor médio ficaria entre 4 e 5 mil reais. Áurea diz: você é maravilhosa, meu sonho é uma consulta com a doutora. Muito obrigada, querida. Lucas Santos pergunta saber o preço mínimo e máximo, já falei. Olá, tudo bem? Quem tem lábio já mediano pode fazer? Eu não entendi muito o que ela quer dizer como lábio mediano. Talvez ela esteja falando de volume. Sim, pode fazer, sabendo que você vai ficar com uma aparência de lábios mais grossos após fazer a cirurgia, tá? Marinete diz que é maravilhoso. Pedra angular, amei a explicação. Eucimara, gente, olha a dúvida dela. Doutora, eu fiz. Pode me ajudar? O que posso fazer para tirar a sensação de que está preso? Pois quando ao sorrir repuxa e fica uma cicatriz forçada e é visível o repuxo da pele. Gente, isso pode estar relacionado a má indicação da técnica ou má execução da técnica. Essa pergunta ela fez há 3 meses atrás, então eu não até perguntei aqui no YouTube para saber como ela resolveu a situação. Mas sempre que você faz um procedimento, gente, a gente estabelece um vínculo de confiança com o profissional que a gente está fazendo. Então, quando você tem uma dúvida desse tipo, você fez uma cirurgia, você fez um procedimento, você está sentindo repuxar, você está sentindo dor, vocês têm que se remeter ao profissional que executou, porque ele vai saber, esperamos que ele vá saber resolver o seu problema. Ele sabe o que ele fez, né? E ele tem que te indicar uma terapêutica para resolver essa sua questão, tá? Então, espero que tenha resolvido. Acredito que se isso foi, assim, aqui você não diz quanto tempo depois da cirurgia, né? Se essa pergunta dela foi 1 semana após a cirurgia, a gente tem edema. O edema faz com que essa região fique inchado, né? Que haja um repuxo maior. Então, assim, para o profissional dar uma resposta assim, sem saber nada, há quanto tempo ela está sentindo isso, quanto de pele foi retirado, qual foi a técnica que foi utilizada, não dá para eu responder. Eu gostaria de ajudar, mas eu não tenho como ajudar.
Denise Fonseca diz: tenho 2 centímetros de pele e não tenho arco do cupido. Sempre fui assim. Nasci assim, hoje tenho 39 anos e sempre fui infeliz. Estou para fazer. Bom, espero que você tenha feito e você goste do resultado. A gente consegue simular um pouquinho, de acordo com o recorte que a gente faz, melhorar essa projeção do arco do cupido, mas às vezes a gente precisa posteriormente fazer algum tipo de preenchedor para volumizar essa região. Eu tenho um arco do cupido muito bem marcado, mas tem gente que realmente tem isso aqui reto e a gente tem como trabalhar isso posteriormente com preenchedor, tá? Mas melhor assim. Elcimara, ó, ela botou isso. Elcimara é a mesma que falou do repuxo. O que posso fazer para melhorar também, pois deu queloide em 2 pontos? Gente, uma das coisas que faz dar queloide é o repuxado, né? Então, assim, não sei se a medicação foi feita, se foi feito um anti-inflamatório para evitar o edema, né? Então, na verdade, a gente quer pouco edema, porque quanto mais inchar, mais aquele ponto fica tracionado e maior a tendência do paciente a desenvolver o queloide naquela região. Então, assim, uma vez desenvolvido o queloide, existem tratamentos para queloide, né? A gente pode fazer injeção de corticóide no queloide para melhorar essa cicatriz. Existem alguns cremes, existe uma tirinha de silicone autocolante que a gente coloca em cima da cicatriz. Então, tem várias coisas que podem ser feitas, mas mais uma vez, você tem que conversar com o profissional que executou a técnica para que ele possa estar te orientando, tá? E foi isso, gente. Essas foram as dúvidas sobre a cirurgia de lip lift, né? Que é levantamento de lábio. Ela é feita. Existe também uma outra técnica de corner lift, que seria levantamento do canto da boca, que eu não faço ainda, não sei se virei a fazer. Existem outros tipos de cirurgia nessa região. Mas o lip lift, ele é feito nessa região aqui. A cicatriz fica escondida, o resultado é definitivo. Toda cirurgia existe riscos, né? Então, existe riscos do resultado não ficar exatamente o que você desejava, existe riscos de formar uma cicatriz que não seja agradável, porque o ser humano ele tem respostas individuais. Então, procurem no momento da consulta de vocês esclarecerem, saberem de todos esses riscos, conversarem com o profissional. Assim, eu trouxe aqui tudo que eu acho que é relevante do que pode acontecer, né? Riscos de inflamação, riscos de infecção, caso a pessoa não faça a higiene adequada, caso não tome a medicação adequada. Então, assim, toda cirurgia expõe a pessoa a riscos, né? Resta perceber se a sua demanda, se a sua queixa se sobrepõe ao risco, né? Muitas vezes, assim, é uma coisa tão sutil, a melhora vai ser tão pequena que pode ser que você considere, e até um profissional considere, que não vale a pena a exposição àquele risco, né? Então, tudo é uma questão de análise e conversa com o profissional. Uma coisa que também pode prejudicar o resultado é não fazer o pós-operatório correto, ficar falando muito, mastigar alimentos grandes, forçar essa região, bocejar, abrir muita boca, esticar essa cicatriz. Então, é muito importante que se siga as orientações dadas pelo profissional para que o pós ocorra da melhor maneira possível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem outras dúvidas, deixem aqui embaixo que eu farei outros vídeos falando. Aproveitem para se inscrever no canal, deixar seu like, que é bem importante para que a nossa mensagem seja entregue a mais pessoas que podem estar com a mesma dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela presença de vocês.